Professor, não é a primeira onda de protestos contra o regime no Irã. Como o senhor avalia este cenário agora e qual pode ser ou qual está sendo o peso de Donald Trump? Perfeito. Essa é uma grande questão, Leandro, porque não tem como a gente apartar a análise do que ocorre agora do que ocorreu com a Venezuela, das questões com a Groenlândia, das questões com o México, enfim, com uma série de pontos aí, digamos assim, pontos cardeais na cartografia global que denotam pontos de interesse de Donald Trump. Mas também, ao mesmo tempo, a gente não pode pensar apenas a partir dessa perspectiva. A gente tem que separar, digamos aqui, dois viés. O primeiro viés de analisar internamente a questão do Irã, né, a situação do Irã, um país que passa por uma teocracia extremamente autoritária desde os fins dos anos 70 até hoje e que reprime protestos, reprime a sociedade civil, há uma série de ataques à liberdade individual dentro do regime iraniano. Então, esse tem que ser um ponto que, por si mesmo, deve ser analisado, e o segundo ponto deve ser analisando a perspectiva Donald Trump, um mundo com Donald Trump, um mundo que reage a ações dos Estados Unidos, nos Estados Unidos que se mostra atualmente muito mais ativo, daria para se dizer muito mais agressivo, inclusive, no cenário internacional do que vinha sendo há alguns anos atrás. Se a gente pensa a gestão Biden, própria gestão Obama e etc. Mas, enfim, respondendo diretamente à tua pergunta, Leandro, o regime iraniano, falando aos nossos espectadores, ele é um regime teocrático, ele é a República Islâmica do Irã, né? Então, o líder supremo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o líder supremo não é o presidente, ainda que exista o presidente iraniano. O líder supremo é o Ali Khamenei, que é uma liderança religiosa. Então, a Constituição iraniana, por exemplo, as leis iranianas, elas estão debaixo desse prisma, eles estão debaixo de um prisma religioso e que automaticamente, né, a religião ali é o xiismo, o islã xiita, e se coloca toda a perspectiva jurídica, política, social debaixo dessa perspectiva e acaba sendo, digamos assim, totalizante em relação às possibilidades dos indivíduos. Isso aconteceu a partir de 1979, quando existiu o que se chama de Revolução Iraniana, de Revolução Islâmica no Irã. E é interessante, eu coloco isso para os nossos espectadores, se eles analisem o que era o Irã antes de 1979, se verá que era um país muito avançado, era um país com muitas liberdades. Pega fotos dos anos 60, início dos anos 70 do Irã, e irá ver, inclusive economicamente, era um país bastante pujante, vê-se que existia liberdade para as mulheres, por exemplo, que é uma coisa que hoje é bastante restrita lá. Então, até 1979, era um país também muito próximo dos Estados Unidos, inclusive, isso é uma informação interessante de se passar por aqui. Mas com essa Revolução Iraniana de 1979, com a mudança de um regime político, com a mudança do regime do Reza Pahlavi, que era o líder anterior, entra então essa nova perspectiva. E é uma perspectiva, como a gente falou aqui, ditatorial é uma palavra que muitas vezes acaba sendo usada e perde sentido, mas a gente pode falar certamente autoritária. Sim. Então, existe um autoritarismo iraniano e esses protestos de agora refletem uma série de protestos anteriores que volta e meia ocorrem enquanto ciclos, né? A gente teve, então, durante todas as décadas, a partir dos anos 80, protestos, manifestações contrárias ao regime iraniano. Em 2009 foi a última o grande último levante, o grande último protesto civil contra o regime atual. Mas essa é a situação do Irã. Então, um lugar que tem um autoritarismo político, falta de liberdades civis, e que um dos motivos que impulsionou, um dos principais motivos que impulsionou por que esses protestos estão ocorrendo agora e não anteriormente, é uma questão econômica, né? A gente tem um desfalecimento, um derretimento do real, que é a moeda iraniana. Veja que é próxima, né? O jeito de falar da nossa, lá é o real, nós temos o real, e o real iraniano, ele derreteu, ele praticamente perdeu metade do seu valor nessa última semana. Então,
Juntando elementos políticos, sociais, temos agora esse grande impulso econômico, estimulando que o povo iraniano vá às ruas protestar. E, novamente, né, indo às ruas para protestar no Irã, as pessoas já sabem que possivelmente não serão protestos pacíficos, não serão acolhidos de uma forma que o o que Estado estamos democrático vendo. de direito deveria acolher. Bom, o Irã, eu disse até no início do programa aqui, a gente é tão distante da nossa realidade, né? E até por ser um país tão fechado, ninguém de nós aqui nesse estúdio conhece o Irã, foi fazer turismo no Irã. E acho que isso é a realidade da maioria dos brasileiros. Por isso fica mais difícil até se prever um desfecho, né? Nós tivemos, no ano passado, um embate dos Estados Unidos com o Irã, mas e agora? O senhor prevê que seja possível o governo Donald Trump fazer no Irã mais ou menos o que fez na Venezuela? Até complementando a Rosane, professor, nessa pergunta da Rosane, qual a influência do petróleo nessa interferência ou não do Trump? Porque esse foi o motivo principal do ataque à Venezuela e o Irã também é um produtor de petróleo. Perfeito. Obrigado, Rosane, obrigado, Jane, pelas ótimas questões. Em primeiro lugar, é uma pena nessa questão do Irã, só um parênteses, porque é um país lindo, se para ver fotos. Eu também não conheço o Irã, mas tenho amigos, inclusive diplomatas, que já ocuparam um posto da Embaixada Brasileira no Irã, e é um país muito legal, e que pena que é tão afastado e nos parece uma coisa tão diferente, às vezes até perigosa, né? E porque de fato em muitos aspectos. A questão de Donald Trump, e em primeiro lugar, tá, vou começar pela pergunta da Giane. E fazer o que foi feito com a Venezuela é muito difícil, tá? No Irã. O Irã, ele é um país burocraticamente, em geral, na verdade, muito melhor organizado do que é a Venezuela. Então, fazer uma abdução, que seria o termo de direito internacional, em relação ao que se fez com Nicolás Maduro na Venezuela, no caso do Irã, seria muito mais difícil, né? A gente deve lembrar que, ao contrário da Venezuela, em que as forças armadas elas são fragmentadas, elas são heterogêneas, elas correspondem a um caráter miliciano, paramilitar, no Irã as forças armadas elas são organizadas, existe um exército organizado, então, que inclusive é o maior efetivo militar do Oriente Médio, né? Mais de 600 mil militares na ativa, junto a reservistas quase 1 milhão de militares, etc., então seria um pouco mais complicado fazer uma ação como foi feita na Venezuela no caso iraniano. Mas é claro que, como a gente viu também no ano passado, e que remete ao que a Rosane comentou, quando teve aquele imbróglio entre Irã e Israel, e que os Estados Unidos entraram, fizeram um bombardeio cirúrgico em algumas instalações nucleares do Irã, percebe-se, né, que mesmo que o Irã seja uma potência militar, seja uma potência regional no contexto médio-oriental, os Estados Unidos têm sim capacidade de operação ali, têm sim uma capacidade de exercer algum papel tático no Irã, lembrando também, né, das várias bases militares que os Estados Unidos possuem no Oriente Médio, que inclusive existiu o ataque do Irã, né, a bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, principalmente nos Emirados Árabes. Então, assim, não será possível vermos o que foi feito com a Venezuela. Essa retirada da liderança que pode estimular ou não, isso está em negociação agora na Venezuela, uma mudança de regime. Mas certamente os Estados Unidos eles podem fazer alguma operação ali, os Estados Unidos eles podem auxiliar, inclusive, grupos da sociedade civil que queiram se colocar contrários às lideranças iranianas. A gente deve lembrar que um processo de intervenção, de influência externa, ela não se dá apenas diretamente quando um país ataca o outro. Existem dezenas de formas dos quais os países podem desestabilizar um outro governo, um outro regime, e existe isso que, na verdade, isso vem lá da antiguidade, isso vem lá do regime helênico, da sociedade helênica, de quando existia o que chamamos de estases, né? De quando atores externos acabam por influenciar grupos dissidentes em um certo, no caso anteriormente não era país, nós vamos chamar agora de país, para fazer com que esses grupos eles tenham um maior poder ali dentro, eles consigam alcançar alguma força ali dentro para desestabilizar o regime. Então me parece
que, em relação ao Irã, seria muito mais um apoio dos Estados Unidos nessa base social civil, que é uma base descontente, como a gente falou desde o início, por uma série de motivos, e uma série de motivos que vão se aglomerando ao longo da história, ao longo dessas últimas décadas, do que necessariamente fazer um ataque direto, que seja uma guerra um pouco mais ampla do que um ataque pontual, como foi as instalações nucleares, ou até mesmo, né, muito menos, seria a abdução de uma liderança política. Então, me parece que seria mais por esse caminho, mas certamente, e daí fechando as duas questões, certamente o elemento petróleo é importante para a gente pensar isso aqui, né? Quando a gente fala de Venezuela, como falávamos antes, falamos da maior reserva petrolífera do mundo, e ficou evidente, é evidente, e o próprio Trump não esconde isso, de que essa é uma motivação dos Estados Unidos à Venezuela. Quando a gente pensa o Irã, a gente está falando da terceira maior reserva, terceira maior reserva petrolífera do mundo, mas inclusive com uma capacidade de processamento muito melhor do que a Venezuela. Então, se a Venezuela tem uma maior capacidade geológica de obter petróleo, o Irã ele já tem uma maior infraestrutura de produção, de extração, de refino, processamento. A indústria iraniana, daí sim, ela é muito mais refinada do que a Venezuela. O Irã ela tem uma forte indústria química, por exemplo, algo que inexiste na Venezuela. A Venezuela vendia petróleo cru. O Irã não, o Irã ele transforma esse petróleo em petróleo refinado, transforma em polímeros, etc. Então é um lugar um pouco mais, digamos assim, complexo economicamente. Mas é a terceira maior reserva petrolífera do mundo, certamente isso chama os olhos dos Estados Unidos, chama a atenção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, se utilizam disso agora para, digamos assim, reaproximar relações com Israel, que andavam em alguns sentidos estremecidas, inclusive, após alguns desentendimentos entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu. E o fator petróleo sempre será importante nessa gestão Donald Trump, dentro das intenções de Donald Trump de reindustrialização dos Estados Unidos, inclusive. Aqui a gente entraria num assunto que tangenciaria o que queremos discutir aqui. Mas certamente, terceira maior reserva petrolífera, capacidade de produção, de processamento, isso é extremamente interessante a qualquer país. Mas, novamente, lembrando, né, é difícil que os Estados Unidos tomem controle dessa capacidade produtiva da Venezuela, assim como no Irã, assim como tomaram na Venezuela.